Capítulo 6. Filho Pródigo, Parte 1. A câmara subterrânea, um laboratório macabro de metal e vidro, pulsava com a energia latente de centenas de garras em êxtase. O ar era denso com o cheiro metálico e elétrico, misturado ao aroma químico de conservantes. A luz esverdeada que emanava dos tubos de contenção lançava sombras longas e distorcidas, transformando o local em um pesadelo científico. No centro desse horror, Batman estava diante de sua pior descoberta, Thomas Wayne Jr., seu suposto irmão, suspenso em um casulo de vidro, e o homem que se autoproclamava Dr. Simon Hurt, o arquiteto dessa abominação. "Então você o encontrou, Bruce?" A voz do Dr. Hurt era suave e melancólica, mas carregada de uma crueldade velada. Ele era um homem idoso, de cabelos grisalhos e rosto marcado por uma inteligência fria e calculista. E seus olhos eram de um azul pálido, quase sem vida, como os de um cientista obcecado. "O irmão que você pensou ter perdido? A criança que sua família abandonou?" Batman sentiu a fúria congelar em suas veias. Ele havia enfrentado inúmeros inimigos, mas nenhum havia tocado em uma ferida tão profunda, tão pessoal. "O que você fez com ele? Com meu irmão?" Batman rosnou, sua voz distorcida pelo modulador, mas vibrando com uma intensidade perigosa. Dr. Hurt soltou uma risada fraca, um som que ecoou de forma perturbadora na câmara. "Fiz dele o que ele estava destinado a ser, Bruce. Aprimorado, imortal, uma ferramenta perfeita para a corte das corujas. Você sempre acreditou que o legado de sua família era de benevolência, não é? De filantropia. Que tolo!" Ele gesticulou para uma série de painéis de vidro que revelavam gráficos complexos e dados. Sua família, os Wayne, sempre foram um paradoxo. Construíram Gotham, sim, mas também foram cegos para a verdadeira natureza desta cidade. Thomas Wayne, seu pai, começou a se intrometer demais. Ele estava se aproximando de nossa existência, e como todos que ameaçam o segredo, ele teve que ser removido. Dr. Hurt deu um passo à frente, sua figura esguia e imponente. "Mas não sem uma última contribuição. Seu irmão, Thomas Jr., o fracasso de seu pai. Uma criança frágil, deformada pela doença, perfeito para nossos experimentos." As palavras do Dr. Hurt foram um golpe mais forte do que qualquer um dos garras. Batman tentou se mover, mas seu corpo ainda estava exausto, e a revelação o atingiu em um nível visceral. "Você mente!" Batman sibilou, sua voz tremendo ligeiramente. "Meus pais nunca o abandonariam. Eles eram boas pessoas." "Boas pessoas, Bruce?" Dr. Hurt zombou, seu sorriso se alargando. "Sua mãe, Martha, com sua obsessão por aparências, seu pai, Thomas, com sua arrogância de poder. Eles viram Thomas Jr. como uma mancha em seu legado perfeito, uma criança com problemas. Eles o entregaram a nós, ao ginásio das corujas, acreditando que era uma instituição para crianças especiais. E nós o fizemos, de fato, muito especial. O ginásio das corujas não era apenas um lar para crianças doentes, Bruce. Era nosso viveiro, nosso centro de treinamento, onde moldávamos mentes e corpos em instrumentos de precisão, onde transformávamos os esquecidos de Gotham nos nossos garras. A imagem de Thomas Jr., frágil e indefeso, em sua mente se misturava com as memórias induzidas pela corte. A dor era quase insuportável. "O garra que você enfrentou no labirinto", Batman começou, a voz carregada de uma nova e terrível suspeita. "Ah, sim, um dos meus maiores sucessos." Dr. Hurt interrompeu, um brilho de orgulho em seus olhos frios. "Um modelo? Um dos primeiros. Mas não seu irmão. Thomas Jr. é especial. Ele é o filho pródigo. O garra que foi mantido em reserva, aperfeiçoado ao longo de décadas." Ele apontou para um monitor que exibia um gráfico complexo. "A substância que nos mantém,
Os garras, vivos por séculos, requer uma fonte de energia, um catalisador. E seu irmão, Bruce, devido à sua condição genética única, é o mais puro catalisador que já encontramos. Ele é o coração do nosso exército, a fonte de vida para a corte das corujas. A revelação chocou Batman. Thomas Jr. não era apenas uma vítima. Ele era a peça central da imortalidade da corte, usado como um recurso, um gerador biológico. Você é um monstro! Batman rosnou, cada palavra um esforço. Dr. Hurt riu, um som seco e desprovido de humor. Monstro! Eu sou um visionário. Eu sou a mente que guiou a corte através dos séculos. A corte me concedeu a imortalidade, Bruce, e eu lhes dei o poder de controlar Gotham por toda a eternidade. Ele gesticulou para si mesmo. Eu sou mais velho do que você pode imaginar, Bruce. Estive aqui desde o início. Testemunhei a ascensão e queda de impérios. Eu vi a história de Gotham se desenrolar e a manipulei em cada passo do caminho. Batman percebeu um detalhe crucial. Dr. Simon Hurt não era apenas um cientista. Ele era um dos membros mais antigos da corte, talvez até o líder que ele havia enfrentado no labirinto. Você é o líder da corte? Batman afirmou, sua voz gélida. Eu sou o que é necessário, a mente por trás da cortina. E agora, Bruce Wayne, você não passa de uma peça final em nosso jogo, Dr. Hurt respondeu, caminhando lentamente em direção a uma console de controle que estava em frente aos tubos de contenção. Ele colocou as mãos no console e as luzes da câmara piscaram, os tubos de contenção começando a brilhar com uma intensidade maior. O líquido âmbar borbulhou. Sua tentativa de salvar Gotham, seu projeto Gotham Reborn, é uma afronta, uma ameaça à nossa existência, e por isso você deve ser eliminado. Dr. Hurt declarou, seus olhos fixos em Batman com uma intensidade fria. Mas antes, você terá o prazer de testemunhar o renascimento do verdadeiro filho pródigo, seu irmão. O tubo de Thomas Wayne Jr. brilhou com uma luz ofuscante. O líquido âmbar começou a diminuir, revelando o corpo. A pele pálida começou a ganhar uma cor rosada. Os olhos se agitaram sob as pálpebras. Ele estava despertando. Ele foi aperfeiçoado, Bruce, livre das fraquezas da mortalidade. Um garra como nenhum outro, e ele vai te destruir. Batman sabia que não havia tempo para confrontar Dr. Hurt. Ele tinha que agir. Se Thomas Jr. fosse ativado, seria uma força imparável, e a corte teria vantagem final. Ele se lançou para o console, com o objetivo de desativá-lo, de parar o processo. Mas Dr. Hurt reagiu com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade. Ele se afastou do console e puxou uma pequena arma, uma pistola de energia que emitia um zumbido estranho. Não tão rápido, morcego. Eu estudei seus métodos, sua necessidade de proteger. Sua moralidade é sua fraqueza. Dr. Hurt sibilou, apontando a arma para Batman. Um raio de energia azul esverdeado disparou da arma, atingindo Batman no peito. A armadura absorveu a maior parte do impacto, mas o choque o jogou para trás, atingindo uma pilha de caixas enferrujadas. Ele sentiu a dor se espalhar pelo seu corpo, a energia do choque percorrendo suas veias. Seu corpo ainda está enfraquecido pelo veneno, Bruce. Você não é páreo para mim. Não aqui, não em meu domínio. Dr. Hurt zombou, caminhando lentamente em direção a Batman. Batman tentou se levantar, mas seus músculos estavam rígidos, seus movimentos lentos. Ele havia sido pego desprevenido, subestimando a ameaça que Dr. Hurt representava. O cientista não era apenas um cérebro, ele também era perigoso. Você vai testemunhar a ascensão de seu irmão, Bruce. E então você se juntará a ele, em nosso exército, ou na morte. A escolha é sua, Dr. Hurt declarou, seus olhos fixos em Batman. O tubo de Thomas Jr. começou a rachar, pequenos sons de vidro quebrando ecoando na câmara. O líquido âmbar havia drenado completamente, e o corpo de Thomas Jr., agora revitalizado e musculoso, estava de pé dentro do tubo.
Seus olhos se abriram. Eles eram de um azul brilhante, mas sem alma, vazios como os olhos de um garra. Ele usava um traje de garra, mas com detalhes prateados, diferente dos outros. Ele era mais refinado, mais letal. A fúria de Batman foi além da dor. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Ele não podia perder seu irmão para a corte. Ele lançou um batarangue na direção de Dr. Hurt, mas o cientista desviou com facilidade, disparando outro raio de energia que atingiu o chão perto de Batman, levantando poeira e detritos. Você não aprende, não é, Bruce? Dr. Hurt zombou. Seu sentimentalismo é sua queda. Batman, ignorando a dor, rolou para o lado, pegando um dos restos de metal enferrujado do chão. Ele o lançou em direção a uma das máquinas, ativando-a e fazendo com que ela soltasse uma explosão de vapor e fumaça. A fumaça preencheu a câmara, obscurecendo a visão de Dr. Hurt. Batman usou a oportunidade para se levantar e se esconder nas sombras, movendo-se com a precisão e a furtividade que a corte tanto desprezava. Você não pode se esconder de mim, morcego! Esta é a minha casa. Eu a construí. A voz de Dr. Hurt ecoou na fumaça, sua voz cheia de raiva. Batman sabia que sua única chance era atacar o console de controle de Thomas Jr. Ele se moveu rapidamente em direção a ele, tentando encontrar uma forma de desativá-lo. Dr. Hurt disparou cegamente através da fumaça, os raios de energia atingindo o chão e as paredes. Batman sentiu um raspar em sua capa, mas continuou. Ele chegou ao console. Complexo, com dezenas de botões e telas. Ele não tinha tempo para decifrar tudo. Ele precisava de uma abordagem mais brutal. Ele sacou um de seus batarangues mais afiados e o enfiou diretamente no painel principal do console. Faíscas voaram, a máquina chiou e a luz dos tubos de contenção começou a piscar descontroladamente. O tubo de Thomas Jr. parou de brilhar. O garra dentro dele, imóvel. Não! O que você fez? Dr. Hurt gritou, sua voz cheia de pânico. Ele emergiu da fumaça, seus olhos fixos no console danificado. Eu te privei do seu catalisador, Batman grugiu, de pé sobre o console danificado. Seu corpo exausto, mas sua determinação inabalável. O dito Hurt, furioso, disparou um raio de energia em Batman, mas ele saltou, o raio atingindo o console novamente, causando uma pequena explosão. O cientista não se importou. Sua criação havia sido comprometida. O líder da corte, cego pela fúria, avançou para Batman sem se importar com a arma. Ele estava desesperado. Ele o atacou com as próprias mãos. Seus golpes eram rápidos e furiosos, revelando uma força surpreendente para sua idade. Batman se defendeu, bloqueando os golpes, a fúria em seus próprios olhos. A luta era curta, brutal. Batman estava no limite, mas Dr. Hurt também estava desesperado. Com um último golpe, Batman jogou Dr. Hurt contra uma das máquinas enferrujadas. O cientista caiu, seu corpo mole, a arma voando de sua mão. A câmara foi preenchida pelo som de sirenes da polícia vindo de cima. Alfred havia notificado Gordon. Batman olhou para o tubo de Thomas Jr. Ele estava seguro, por enquanto. Mas Dr. Hurt estava caído. E os garras ainda estavam suspensos nos tubos. A Corte das Ovelhas não havia sido completamente derrotada. A guerra estava longe de terminar. Capítulo 6. Filho Pródigo, Parte 2. O alarme estridente das sirenes da polícia ecoava, quebrando o silêncio mórbido do laboratório subterrâneo do Dr. Simon Hurt. A luz vermelha e azul piscava através da entrada que Batman havia forçado, inundando a câmara com um brilho intermitente e feio. A fumaça das explosões de batarangues ainda pairava no ar, misturando-se ao cheiro metálico e elétrico que impregnava o local. Batman estava de pé, ofegante, sobre o cônsole danificado. As faíscas ainda saltavam do painel atingido pelo batarangue. Seus olhos brancos, através da máscara, estavam fixos no corpo inerte do Dr. Simon Hurt, caído junto a uma das máquinas enferrujadas. A arma de energia do cientista estava a poucos centímetros de sua mão, mas Batman não se preocupou com ela. Aquele homem representava uma ameaça muito maior do que um simples disparo.
Os olhos de Batman se voltaram para o tubo de vidro rachado onde Thomas Wayne Jr. estava suspenso. O líquido âmbar havia desaparecido, e o corpo, embora agora com um semblante mais saudável, permanecia imóvel. O processo de ativação havia sido interrompido, mas a incerteza sobre o destino de seu suposto irmão ainda pesava sobre ele. Era um alívio misturado a uma dor profunda. Ele o havia salvo, mas de quê, exatamente? Alfred, a polícia está chegando. Preciso de uma equipe de remoção rápida e discreta para Thomas Jr. Eles não podem saber a extensão disto. Não ainda. Entendido, Mestre Bruce. Já estou enviando uma equipe de contingência. Eles estarão aí em menos de 5 minutos para uma extração silenciosa. O comissário Gordon está sendo contido por uma distração que preparei. Ele não chegará à câmara principal imediatamente. A voz de Alfred veio pelo comunicador, calma e eficiente como sempre. Batman desceu do cônsole, seu corpo dolorido protestando a cada movimento. Ele caminhou até o Dr. Hurt, seus olhos avaliando o estado do cientista. Hurt estava inconsciente, mas vivo. Um sopro de vida, um pulso fraco. Este homem, ele é o líder da corte, Alfred, ou um dos mais antigos e poderosos. Ele me disse coisas sobre meus pais, sobre a história dos Wayne com a corte. Ele precisa ser interrogado, mas não por mim, não agora. Compreendo, Mestre Bruce. Ele será levado para um local seguro, um local em que a corte não conseguirá alcançá-lo e onde ele não poderá se comunicar com ninguém. Alfred respondeu, a implicação clara em sua voz. Hurt seria mantido em um cativeiro isolado e de alta segurança da Batcaverna, longe de qualquer interferência externa. Batman pegou a arma de energia do Dr. Hurt, examinando-a. Era uma tecnologia avançada, muito além do que ele havia visto nos arsenais criminosos de Gotham. Um testemunho da influência e dos recursos da corte. As sirenes se aproximavam, seus sons vibrando através do metal e do vidro da câmara. Batman sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele olhou novamente para os tubos de contenção, as centenas de garras suspensos. Eles estavam em êxtase, mas representavam uma ameaça latente. Alfred, a legião de garras, eles estão em êxtase. Preciso de uma forma de contê-los permanentemente ou destruí-los, sem causar uma explosão que poderia devastar toda a cidade. Batman ordenou. Estou analisando as composições do líquido e dos tubos, Mestre Bruce. Há um componente que pode ser cristalizado por uma corrente elétrica de alta voltagem. Se pudermos sobrecarregar o sistema com um pulso eletromagnético concentrado, poderíamos solidificar o líquido, prendendo os garras em uma forma inerta sem risco de explosão. Mas será necessário um gerador de energia massivo, um que possa ser ativado remotamente. Eu tenho um plano, Batman respondeu, seus olhos varrendo a câmara, buscando os pontos de energia e os sistemas de controle. Ele notou um complexo sistema de fiação que conectava os tubos ao gerador central, escondido atrás de uma parede de metal. Ele caminhou até a parede, acionando um de seus dispositivos de corte a laser em sua glova. O face quente cortou o metal com um zumbido, abrindo um painel. Dentro, o gerador pulsava com uma energia sombria. Era o coração da operação de Hurt. Enquanto Batman se preparava para desativar o sistema, uma sombra se moveu. Era o Garra que ele havia enfrentado no labirinto, o mesmo que havia o torturado e marcado. Ele havia se libertado do túnel e, apesar do frio e da fumaça, havia conseguido se recuperar. Ele estava de pé na entrada da câmara, sua máscara de coruja vazia exalando uma aura de fúria e determinação. Ele não estava congelado, não estava afetado pela temperatura. Você não vai tocar nele. O Garra rosnou, sua voz metálica e gélida, seus olhos fixos em Batman, as garras afiadas se estendendo. Batman sabia que essa era a luta final contra aquele Garra em particular. Ele estava exausto, mas a fúria em seu peito era uma força inabalável. Ele não podia falhar agora. Você é uma ferramenta, uma marionete, Batman declarou, sua voz carregada de desdém. E sua hora de ser desativado chegou. O Garra investiu, seus movimentos rápidos e brutais. Desta vez ele parecia ainda mais determinado, mais selvagem. Os raios da polícia já começavam a iluminar a entrada da câmara. Não havia tempo para uma luta prolongada. Batman se defendeu, bloqueando os golpes do Garra, sentindo a força em seus antebraços. Ele sabia que não poderia derrubá-lo da mesma forma que os outros Garras. Este era diferente, mais forte, mais resistente. Ele precisava de uma estratégia diferente. Ele se lembrou da fraqueza ao frio que Alfred havia identificado. Se o Garra ainda estava ativo, ele precisava de um meio de se proteger do ambiente congelante. Ele notou um pequeno dispositivo preso ao cinto do Garra, um emissor de calor portátil. Batman lançou-se para o Garra.
Não para lutar, mas para desativar o dispositivo. Ele usou sua habilidade de combate para desequilibrar o assassino, forçando-o a se curvar. Com um movimento rápido, ele alcançou o cinto do Garra e, com um som seco de metal se quebrando, arrancou o emissor de calor. O Garra cambaleou, sua máscara de coruja revelando uma expressão de surpresa. O frio da câmara começou a atingi-lo. Seus movimentos ficaram mais lentos, seu corpo começou a tremer. A regeneração começou a falhar. Você é apenas carne e osso como qualquer outro, Batman rosnou, sua voz cheia de triunfo enquanto o Garra congelava lentamente, seu corpo se tornando rígido. O Garra caiu de joelhos, seu corpo tremendo incontrolavelmente, as garras se curvando. Ele estava imobilizado, mas ainda vivo, seus olhos fixos em Batman com um ódio profundo. Com o Garra desativado, Batman se virou para o gerador. Ele abriu o painel principal, revelando uma série de fios e circuitos complexos. Ele sabia que o sistema de sobrecarga de Alfred levaria tempo para ser ativado. Ele precisava de uma solução imediata. Ele puxou um pequeno dispositivo de seu cinto, um gerador de pulso eletromagnético portátil, PEM. Era uma medida de último recurso, desenhada para desativar eletrônicos de forma não letal. Mas aqui ele a usaria para um propósito diferente. Alfred, estou ativando um pulso eletromagnético de alta potência no gerador da câmara. Isso deve sobrecarregar o sistema e cristalizar o líquido nos tubos. Um momento, Mestre Bruce. Essa é uma ação de risco extremo. Pode ter consequências imprevisíveis. Não há outra opção. Não posso deixar esses garras ativos. Respondeu Batman, inestável, e encerrou a ligação com Alfred. Um zumbido estrondoso preencheu a câmara, crescendo em intensidade. As luzes esverdeadas piscaram violentamente e os tubos de vidro começaram a tremer. O líquido âmbar em seu interior começou a solidificar-se, transformando-se em uma massa gelatinosa, e depois em um cristal âmbar sólido, prendendo os garras em seu interior como insetos em âmbar. O som das sirenes da polícia estava cada vez mais alto. Os primeiros oficiais, liderados por um sargento corpulento, começaram a entrar na câmara. Eles viram a cena. Batman, de pé em meio aos tubos de garras cristalizados, o Dr. Simon Hurt inconsciente no chão e o Garra que ele havia lutado, agora congelado e imobilizado. Batman, o que diabos aconteceu aqui? O sargento gaguejou, sua voz cheia de choque e confusão. Você não precisa saber, Batman respondeu, sua voz fria. Ele se virou para o sargento, seus olhos brancos fixos nele. Esta é uma área restrita. O comissionário Gordon logo estará aqui. Certifiquem-se de que nada seja tocado, especialmente estes. Ele gesticulou para os tubos de garras. E este homem, ele apontou para Dr. Hurt. O sargento, intimidado pela presença do Batman, apenas assentiu, ainda em choque. Batman caminhou até o corpo inerte de Dr. Hurt, seus olhos fixos no rosto pálido do cientista. As revelações sobre a família Wayne e a corte das corujas pesavam sobre ele. Ele havia desmantelado uma parte de sua operação, mas a verdade era mais profunda, mais aterrorizante do que ele jamais imaginou. Quando a equipe de Alfred chegou, disfarçada de paramédicos e cientistas forenses, eles começaram a trabalhar rapidamente, removendo o Dr. Hurt e Thomas Wayne Jr. em macas especiais, envoltos em cobertores térmicos para não chamar atenção. Batman observou, seus olhos fixos em seu irmão, a figura ainda frágil e inconsciente. Ele o havia salvado, mas o que viria a seguir? A cura? A verdade completa sobre Thomas Jr.? Enquanto Alfred e sua equipe se apressavam para extrair os dois, o comissionário Gordon finalmente entrou na câmara, seu rosto enrugado pela preocupação e fumaça. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Os garras cristalizados, o cheiro estranho no ar e Batman, de pé, uma figura sombria em meio ao caos. Batman, o que diabos aconteceu aqui? Gordon perguntou, sua voz grave e cheia de autoridade. Uma nova ameaça, comissionário. Uma que esteve aqui o tempo todo. Batman respondeu, sua voz carregada de uma nova e sombria determinação. Ele sabia que a corte ainda estava lá, nas sombras, e eles não recuariam. Ele olhou para a cicatriz em sua têmpora, a marca da coruja que a corte havia deixado. Era um lembratório físico de sua provação
e uma prova de que a guerra estava apenas começando. Ele havia encontrado os garras, havia capturado Hurt, havia salvado seu irmão. Mas a corte das corujas, a verdadeira força por trás de tudo, ainda estava nas sombras. Batman sabia que, ao desmantelar aquela base, ele havia provocado a corte, e que a verdadeira batalha por Gotham estava prestes a desdobrar-se em uma escala que a cidade jamais havia visto.